Se você quiser passar no seu exame da ordem, pegue papel, pegue caneta e anote a fórmula para gabaritar as suas questões discursivas. Mas antes de mais nada, como estratégia é tudo na vida, a gente precisa entender como funciona o gabarito oficial da banca da OAB. Saiba que basicamente as respostas padrão são compostas por duas questões: trechos do enunciado e letra da lei ou súmula. Como professora de prática jurídica por mais de uma década, posso te dizer que a fórmula para gabaritar as questões discursivas passa por 3 etapas. A primeira etapa diz respeito à preparação antes da prova, a segunda sobre como localizar a resposta correta no momento da prova, e a terceira, e talvez a mais importante, porque leva as pessoas a terem muito desconto de nota, é a terceira etapa, que é como redigir a resposta final no seu caderno de provas. Mas vamos ser honestos, tudo começa com uma boa preparação. Então separei 5 tópicos indispensáveis para que você possa se preparar adequadamente para gabaritar as suas questões no seu exame da OAB. A primeira questão é conhecer o padrão da banca. Como em todo e qualquer concurso público, e isto não é diferente no exame da OAB, você precisa saber quem é a banca, o que ela cobra, como ela cobra e o que ela quer em termos de resposta. Então, conhecer o padrão da banca da OAB é fundamental. Você vai perceber que tem questões recorrentes nas provas e também você vai aprender a partir dos padrões que tem certas respostas ou certas formas ou jeitos de responder que são exigidos pela banca. Então, é fundamental que você saiba como que a banca se comporta para fazer as questões e para corrigir as questões. Até porque você precisa entender que o corretor da sua prova é um entre vários e todos eles recebem um gabarito padrão que eles devem seguir na hora da correção. Então, quanto mais próximo você estiver do gabarito oficial, maior a chance de você pontuar toda a questão. Mas, professora, como que eu vou então conhecer e dominar o padrão da banca? Aqui vem a parte da sua musculação, né? Você vai ter que fazer simulados das provas anteriores, de preferência cronometrados, para que você tenha o autoconhecimento sobre quanto tempo você leva para responder às questões discursivas do exame da OAB. E na medida que você for avançando, você vai ver que você vai conseguir responder as questões de forma mais ágil, porque é a partir da repetição que vem a perfeição. A segunda questão indispensável para a sua preparação para o exame da OAB é dominar o seu vade-mecum. Quando eu falo em dominar o vade-mecum, não se trata de ficar lendo ele do início ao fim, decorar os capítulos, nada disso. Mas você precisa saber manusear o vade-mecum. Sobretudo, você precisa entender como funciona o índice remissivo do vade-mecum, porque é ele que vai te ajudar a localizar todas as respostas durante a sua prova. Assim como você deve marcar e preparar o seu vade-mecum de acordo com aquilo que é permitido pelo edital para facilitar a sua vida no dia da prova. Terceira etapa fundamental da sua preparação é dominar os conceitos fundamentais de direito penal e processo penal na sua segunda fase da OAB. Não é possível você chegar para uma prova da OAB em penal, por exemplo, sem dominar o conceito de crime enquanto uma ação típica, antijurídica e culpável. Não é possível você chegar para o exame da OAB sem ter uma noção mínima sobre o procedimento, tendo uma noção sobre o fluxograma, como é que ele inicia e como é que ele termina. Caso contrário, você não vai localizar sequer o momento processual do seu caso penal. Para esse tipo de revisão, confira os materiais aqui do meu canal, ok, pessoal? Outro ponto fundamental na sua preparação é trabalhar gestão do tempo da sua prova. Porque depois que você aprendeu como responder as perguntas, isso eu vou te mostrar logo na sequência, basicamente o exame da ordem vai ser você conseguir responder dentro do tempo. E você só vai conseguir aprender a gerir o tempo da sua prova se você tem autoconhecimento, você sabe quanto tempo que você demora para resolver as questões. E a partir da prática, você vai conseguir
dominar, responder questões com menos tempo. E se você cumprir todas essas etapas anteriores que eu falei para você, que é conhecer o padrão da banca, dominar seu vade-mecum, ter noção dos conceitos fundamentais e ter uma noção de quanto tempo você tem, você vai estar construindo autoconfiança. E isto é tremendamente importante no dia da sua prova, porque com autoconfiança você vai chegar na prova sabendo: eu tenho condições de passar, eu sei gabaritar a prova, eu só preciso me acalmar, respirar fundo e fazer tudo aquilo que eu treinei em casa. Agora que passamos por toda essa estratégia de preparação para a sua prova, chegou o grande momento de eu te falar como encontrar as respostas corretas a partir da sua questão na prova. Nesse momento temos que ser muito pragmáticos. O grande desafio da OAB é responder tudo dentro do tempo. Então, o tempo é algo muito valioso. Quando você for analisar uma questão discursiva, você sempre vai começar a ler as questões e nunca todo aquele caso que vem acima. Ou seja, você vai primeiro lá embaixo, localizar a questão e ler ela com muita atenção. E você vai se perguntar: o que exatamente a banca quer na alternativa A? O que exatamente a banca quer na alternativa B? Você precisa assimilar verdadeiramente o que a questão está perguntando. Ah, prof, mas você está falando uma coisa muito óbvia. Todo mundo lê as questões. Atenção! Todo mundo lê as questões, mas muitos mesmo, não leem a questão com atenção. As questões da OAB, elas são muito fechadas, elas são muito objetivas. A questão pergunta, por exemplo, qual que é uma tese preliminar que você pode usar na defesa do seu cliente? Bem, se a questão é tese preliminar, eles querem saber a tese preliminar, então é uma questão de nulidade, é uma questão processual. Você não vai jamais responder acerca de uma tese de mérito. Se a questão fala qual é o princípio constitucional que é aplicável, bababi, bababá, então é óbvio que na sua resposta tem que constar o nome do princípio constitucional. E vocês ficariam assustados quantos alunos respondem um monte de coisa, mas não retomam a palavra-chave que consta da própria pergunta. E aí eles recebem muitos descontos na sua correção. Então, vamos lá. Depois que você entendeu o que exatamente a questão quer, e lembre que questão A é uma e questão B é outra, e você vai responder A separado de B. Depois que você entendeu, realmente assimilou o que a banca quer de você, aí sim você vai ler o caso penal, já tentando localizar e sublinhar dentro do caso penal as palavras-chave e os dispositivos legais e tudo que tem de informação relevante para você conseguir responder as questões que você já entendeu. Lembrando que o gabarito oficial geralmente é um trecho do enunciado e dispositivo legal ou súmula. Primeira questão que você tem que investigar no seu caso penal é entender todos os dispositivos legais citados. Então, se cita uma determinada lei, um artigo, um inciso, um parágrafo, você vai lá no seu vade-mecum, você vai localizar esse dispositivo legal e você vai ler ele. Geralmente, a partir daí, você já pode estar localizando a resposta da sua questão. Prof, não localizei a resposta lendo o dispositivo legal que está citado no enunciado. Ok, então vamos para a próxima etapa. Quais palavras-chave constam do seu caso penal? É tese preliminar? É recurso? É sentença? É decisão? É resposta à acusação? Enfim, vá no seu vade-mecum, vá no índice remissivo e vá localizando as palavras-chave que estão correlacionadas ao seu caso penal. Então, se tinha lá a questão sobre uma tese preliminar, certamente pode ser que seja uma nulidade. Você pode ir lá no índice remissivo, localizar nulidades, vai lá no artigo que trata das nulidades e vai ver se a resposta não está no próprio artigo que trata das nulidades. Ou seja, você vai sempre localizar as respostas a partir desta estratégia. Entender as perguntas, a questão A separada da questão B. Depois de entendida as perguntas, você vai para o caso penal, sublinha todos os dispositivos legais, leia os dispositivos legais
entenda as palavras-chave e aí você vai fazer a investigação e você vai resolver sua prova a partir do vade-mecum, especificamente a partir do índice remissivo do vade-mecum. Por isso que na etapa da preparação é tão fundamental que você aprenda a manusear o vade-mecum e a dominar o índice remissivo. E na hora dos seus simulados, perceber se eventualmente alguma remissão não consta do vade-mecum da editora que você adquiriu, porque é possível que você faça remissões manualmente dentro do seu vade-mecum de acordo com aquilo que o edital permite. Então, nessa etapa de preparação, utilizando e conhecendo o seu vade-mecum, você vai poder acrescentar as remissões importantes que você percebe que estão faltando a partir das provas anteriores que você já resolveu. Depois que você localizou as respostas às perguntas, vem o momento mais importante da sua prova, que é como colocar estas respostas no papel. Como responder de fato essas questões. E aqui tenha em mente, você está escrevendo a resposta para um corretor. Tudo que você puder fazer para facilitar a vida do corretor e para que ele veja a sua prova, compare com o espelho de correção e possa dar um ok no checklist dos tópicos que estão no gabarito oficial, melhor para você. Então é fundamental que você faça respostas objetivas, sobretudo na ordem e nos limites do enunciado das alternativas A e B. Você primeiro vai responder A, somente depois você vai colocar a resposta da questão B. E lembre que as questões são muito delimitadas para facilitar a vida do corretor e não ter muita discricionariedade na hora da correção. Significa dizer que se a questão A perguntou sobre uma tese preliminar, você vai responder sobre a tese preliminar. Ponto. Se a questão B perguntou sobre a tese de mérito, na questão B você vai colocar a tese de mérito. Ponto. Nada mais, nada menos. Não se trata de querer demonstrar vasto conhecimento e encher linguiça. Não é uma prova discursiva da faculdade. Você vai responder objetivamente dentro daquilo que foi de fato perguntado. E atenção, sem inventar dados ou fatos que não estão contidos no enunciado. Se no enunciado não fala nada além, você não pode interpretar fatos que lá não estão. Outro tópico fundamental que precisamos conversar aqui é fundamentação jurídica. É necessário que na sua resposta você nomeie explicitamente o conceito jurídico trabalhado na sua resposta. Eu já vi muitos alunos responderem assim: o sujeito ele não tinha intenção, por isso que aquela questão não é crime e a conduta não é típica. A pessoa falou em intenção, mas a palavra dolo a pessoa não citou. Então veja, se existe um conceito jurídico, como é o caso do dolo, legítima defesa, erro de tipo, erro de proibição, princípio da presunção de inocência, princípio da ampla defesa, a nulidade da vedação da prova ilícita, você precisa citar explicitamente o nome do conceito e não ficar descrevendo ele e esquecendo de colocar o nome técnico daquele conceito na sua resposta. Lembre também que às vezes a própria questão te pede explicitamente o conceito. Ela vai dizer: fale sobre o princípio, fale sobre o tratado, fale sobre a tese de mérito, fale sobre a tese processual. Então, esta palavra-chave, se ela aparece na sua pergunta, ela obviamente precisa aparecer na sua resposta. Lembre também que o gabarito oficial traz trechos do enunciado e letra da lei ou súmula. Então, na sua fundamentação jurídica, você pode e deve citar ipsis literis, ou seja, exatamente o termo jurídico que consta da lei. Coloque entre aspas e coloque entre parênteses o número do artigo, parágrafo, inciso e o nome da lei. Não vai esquecer o nome do CPP, a lei número tal e assim por diante. Eu digo isso porque muitos alunos se confundem achando que é proibido citar explicitamente a letra da lei nas suas respostas. Muito pelo contrário. O corretor, ele vai pegar a letra da lei como o seu gabarito oficial. Então, quanto mais próximo você tiver, melhor para você. O que não pontua é você só copiar letra da lei sem fazer uma fundamentação jurídica em torno dessa citação. Mas o corretor, sim, ele espera que você cite literalmente
a letra da lei na sua resposta. E às vezes você vê aluno que quer parafrasear, descrever com outras palavras, e aí o corretor não identificou correspondência com o gabarito oficial, apesar de você estar descrevendo o que a lei diz, e ele não pontua a sua resposta. E como eu acabei de falar, é importantíssimo que você cite o dispositivo legal completo. Artigo, inciso, parágrafo, nome do código, número da lei. Isso vale para dispositivo legal de artigo, vale para súmula, vale para Constituição, vale para tratado. Sempre cite o dispositivo completo, porque se você colocar o artigo certo, mas esquecer de citar o inciso, você não pontua. Assim como se você colocar o artigo, o inciso correto, mas esqueceu de colocar que é do CPP ou do CP, você também não pontua. E tudo que você não pode no exame da ordem é perder décimos da correção desnecessariamente. Agora, como escrever uma resposta objetiva com fundamentação jurídica adequada? O segredo é escrever uma resposta com uma estrutura lógica, e eu sempre digo aos meus alunos para aplicar o silogismo lógico na sua argumentação jurídica. O que seria isto? Veja, a gente vai trabalhar uma premissa maior, que é o direito, depois uma premissa menor, que é o fato do seu caso penal, para então chegar à síntese ou conclusão, que é a consequência jurídica que se aplica ao seu caso penal. Então, vou te dar um exemplo. Digamos que você tem uma situação de um flagrante, ok? E o flagrante foi ilegal. Como você vai redigir a sua resposta? Você vai começar com a premissa maior, que é o direito. Então, você vai escrever: de acordo com o Código Penal, artigo tal, inciso tal, a prisão em flagrante, ela é ilegal se acontece isso, isso e aquilo. Depois você vai para a premissa menor. No presente caso, fulano foi preso em condições tais e tais e tais, para mostrar como foi diferente daquilo que o direito diz. Aí você vai para a síntese. Logo, por todo exposto, a prisão em flagrante dele foi ilegal e deve ser imediatamente relaxada com fundamento no artigo tal, inciso tal da lei tal. E lembrem que é importante fechar com a consequência jurídica, porque muitas vezes eu vejo o aluno falando tudo certinho, mas ele não conclui. Eu pergunto: tá, e daí? Tu falou que o direito diz isso, que o fato foi esse, tá? Mas qual é a consequência jurídica? Você precisa dizer explicitamente. É que a prisão ilegal, ela deve ser relaxada. Ou não comete crime, deve ser absolvido. E assim por diante. Outro assunto que precisamos trabalhar aqui é que você tem que tomar cuidado na hora de redigir a resposta, de não correr o risco de ser acusado de se identificar no caderno de provas. Portanto, não pode usar rasuras, não pode fazer destaques em outra cor ou sublinhado. Você não pode jamais inventar dados, nomes, endereços ou coisas que não estão no enunciado, porque isto pode ser interpretado pelo seu corretor como uma forma de identificação do candidato na prova. Lembre também que a letra da sua resposta tem que ser legível. Se o corretor não conseguir identificar o que você escreveu, ele não consegue pontuar a sua resposta. Então é importante que nos seus simulados você tenta já também melhorar a sua letra. E por fim, deixo aqui uma dica bônus, que é